Olá, estamos iniciando agora o nosso programa Papo Reto com RG. Eu sou a psicanalista serva Rosimari Gomes e venho esmiuçar um assunto para você hoje. Vamos falar sobre sentimentos que tem em nosso interior. A raiva, que é humanamente falando, nós sabemos que nós temos, e a paz. Porém, não há como ter paz se você está com raiva. Então, nós vamos ver sobre a luz das escrituras e também sobre a psicanálise, sobre a fé e a psicanálise, sobre as duas visões, como isso se coaduna e entender o que pode acontecer. Venha comigo, vamos embarcar neste conhecimento? Vamos lá? Hoje vamos discutir um tema muito importante, a relação entre a psicanálise e os ensinamentos bíblicos no cuidado da saúde emocional. E para isso, começamos com Efésios 4, versículo 26, que está assim: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Interessante isso, né? A Bíblia dizendo que é para nós irar, nós podemos irar, mas não é para pecar. Como assim? A gente automaticamente já pensa, se há ira, então há pecado. Veja, nós vamos entender que está escrito no final, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Por quê? Porque Deus sabe que nós somos humanos. E na psicanálise também nós tratamos o assunto desta forma. Nós somos humanos. Então é inevitável que nós tenhamos sentimentos negativos. A questão é se vamos alimentar este sentimento negativo ou se vamos trabalhar, manejar eles dentro de nós e tirar do que é mal algo de bom. Ou seja, com isso nós vamos nos fortalecendo. Esse versículo nos lembra que sentir raiva faz parte da natureza humana. Mas o que fazemos com essa emoção é o que importa. A psicanálise também nos ensina isso. As emoções não devem ser reprimidas, mas compreendidas. A raiva, quando ignorada ou acumulada, pode gerar ressentimentos e prejudicar nossos relacionamentos. Veja, isso é um assunto que é tratado em psicanálise, tá? E Deus sabe disso. É impossível que nós não tenhamos sentimentos ruins dentro de nós. A questão é que nós temos que aprender a trabalhar com esses sentimentos. E a psicanálise mesmo, em clínica nós vemos e sabemos, os teóricos, né? 100 anos de teoria nos mostra, e também nós vemos isso na clínica, que os sentimentos represados dentro de nós fazem mal para nós mesmos. Aquilo vai nos cada vez mais nos contaminando e nos adoecendo. Então nós precisamos de resolver esses sentimentos, resolver essas emoções. Não podemos ter emoções reprimidas, emoções contidas dentro de nós sem poder extravasar elas. As nossas emoções têm que ser compreendidas por quem? Por nós mesmos. Nós temos que nos conhecer, nos entender, porque assim nós vamos tendo solução para os nossos conflitos. E isso vai nos sarando, nos concedendo uma saúde mental. No contexto de um casal, por exemplo, imagine que um parceiro se sente magoado porque o outro não responde suas mensagens rapidamente. Em vez de guardar, né? Ao invés de guardar rancor, é fundamental conversar e entender as necessidades um do outro. Veja o que está explicando aqui. Está pegando uma coisa prática para nós. Isso não acontece muito? Um casal manda mensagem um para o outro.
O outro às vezes está ocupado, não está podendo responder, mas nós automaticamente já começamos a ficar enfurecidos, pensando que ele está nos dando vácuo, nos ignorando, principalmente quando já houve algum problema, né, anterior e que não ficou já bem resolvido. Automaticamente isso aumenta mais ainda o problema deste casal e acaba os fazendo distanciar muito mais. Sendo que, na verdade, nós deveríamos primeiro, né, não ficar com essa raiva, esse sentimento represado, mas nós devemos, ao nos encontrar com esse nosso companheiro, com a nossa companheira, conversar sobre o assunto para esclarecer. Mas às vezes nós não fazemos isso. Por quê? Por orgulho. E aí adoecemos. Vai se acumulando mágoa em cima de mágoa, problema em cima de problema, e vamos ficando pesados e carregados, e aí aparecem os sintomas. Daqui a pouco já vem um pânico, uma ansiedade, uma tremedeira, uma depressão. Daqui a pouco isso já fica crônico, vira um transtorno. É complicado. Devemos tomar o cuidado. Devemos cuidar das nossas emoções, despojar do nosso ego e sentar e conversar. Isto é o que é conveniente para nós fazermos. Entenda, numa análise psicanalítica, o psicanalista vai te auxiliar a você entender isso, se você quiser entender isso. Aqui, no Papo Reto, eu já explico diretamente que este é o certo. Em psicanálise, numa clínica particular, eu não vou ser tão direta, mas eu vou levando, esperando a fala deste paciente para fazer esse paciente entender que há uma necessidade de mudança, que quando ele mudar, também o companheiro vai mudar. Ou, se o companheiro for tóxico, for uma pessoa má e não querer mudança, aí essa pessoa, esse paciente vai se fortalecer para entender que está numa companhia errada. Isso evita que pequenos sentimentos se tornem grandes barreiras emocionais. Da mesma forma que Jesus nos ensina sobre o poder da verdade para libertar, a psicanálise nos convida a olhar para dentro e encontrar essas verdades sobre nós mesmos. Porque nós tentamos, na verdade, querer não entender quem nós somos. Ou melhor, é como se fosse assim, ó. Nós queremos colocar que o outro é que brigou com a gente, mas não queremos reconhecer que nós também, por orgulho, não queremos esclarecer o problema. Não queremos dar o braço a torcer. Quantas vezes o casal, às vezes, fica 3, 4 dias brigado, um não dando o braço a torcer para o outro? Isso não é bom. O ideal é resolver logo esse conflito. E a melhor forma ainda é que quanto mais eu resolvo este conflito, mais eu vou deixando de fazer questão de pequenas coisas e vou criando resiliência, que isso é o melhor para nós. É difícil, mas é possível. Assim, tanto a fé quanto a psicologia oferecem caminhos para o equilíbrio emocional e o fortalecimento dos relacionamentos. O diálogo entre espiritualidade e psicanálise pode ser muito enriquecedor. Você já passou por um momento em que entender melhor suas emoções ajudou na sua vida? Então, se você ainda não fez isso, está na hora de você começar a se examinar, a poder entender melhor os seus relacionamentos. E para você poder entender melhor os seus relacionamentos, começa examinando-se a si mesmo. Quando eu me examino, isso eu posso falar de experiência própria, fazem 17 anos. Hoje em dia, imagina que alguma palavra torpe ou alguém tentando me magoar vai conseguir me atingir. E isso eu obtive com as duas coisas:
com leitura bíblica, ou seja, entendimento da palavra, de comportamento, né? Entendendo o comportamento explicado ali, que Deus explica como é o correto a se comportar. E depois também através da psicanálise. Aí fechou. É onde eu consegui ficar uma pessoa plena, com minha plenitude. Aí eu acho tão engraçado porque já antes mesmo de eu ter a psicanálise, né? Embora eu já tivesse alguns problemas ainda emocionais, não no meu lar, mas ainda na igreja, por causa que eu não conseguia entender a maldade do ser humano. Sabe aquela história de que a gente está no trabalho, quando alguém vê a gente fazendo alguma coisa, as pessoas querem puxar o nosso tapete? Bom, é assim também em todo lugar, em todas as profissões, dentro da igreja, fora da igreja. Eu cheguei na igreja achando que todo mundo vai me amar. Ninguém vai pensar em puxar o meu tapete. Ledo engano. Mas a psicanálise foi muito importante para isso, para mim. Ela veio completar essa grande obra que a Bíblia começou a fazer em mim. Hoje eu entendo que ninguém é obrigado a concordar comigo, mas também eu não vou dar o direito de ninguém desrespeitar os meus sentimentos e eu também não vou guardar as minhas emoções para ficar contaminando dentro de mim. Não. Eu sempre já me mantenho limpinha, sempre. Tomo cuidado de não me sujar. Se eu não estou bem, o que eu faço? Vou ali no sofá deitar, vou ler um livro, assistir uma televisão. Se o meu marido chegar e eu ver que ele não está bem, o que eu faço? Fico quietinha do lado dele. Eu não vou ficar procurando problemas. Mas eu não era assim. A psicanálise me ensinou a ter essa resiliência, a ser fortalecida e juntamente com a leitura bíblica. Então, por isso que eu digo que os dois, fazendo uma coadunação que há como, tem tudo a ver, né? Eu gosto muito de colocar aqui bem claro, quem criou, quem descobriu a psicanálise, ou seja, né? Teorizou o inconsciente, a alma do ser humano, foi Freud, ele era judeu, e ele o Antigo Testamento. Então veja, ele seguia, né, os ensinamentos bíblicos. Então não foi difícil para ele ser usado por Deus para entender todo o processo psicanalítico, espiritual, emocional que ocorre dentro de nós. Então não adianta nada, por isso que às vezes, né, a gente vai na igreja e no fim volta pior do que foi. É porque aqui tá doente ainda, tem que sarar, tem que curar, tá? Lá se chama, na igreja, fala-se em cura espiritual, né? E em psicanálise se fala em cura emocional, que é a mesma coisa, porém usando palavras diferentes, né? Com visões e ampliações diferentes. Bom, eu espero que isso tenha sido esclarecedor para você, tá? Que se você tiver dúvidas, pode depois entrar em contato comigo. Aqui, ó, o meu site, tá? É só você entrar lá no meu site, né? Que é psicervarosmarigomes.com, e lá você tem como entrar em contato comigo através do meu WhatsApp. Pode fazer a pergunta que você quiser. Será um prazer esclarecer para você. Ou através do meu e-mail, que também está lá, ok? Bom, Deus os abençoe. Este foi mais um programa Papo Reto com RG. Veja que sentimentos ruins é normal brotar em nós, principalmente quando ainda somos muito sensíveis. Quanto mais machucados nós somos, mais sensíveis nós somos, tá bom? Mas quanto mais resilientes nós conseguimos ser, aprender a ser, mais fortalecidos e menos afetados nós seremos pelas palavras, pelas atitudes das pessoas. E os relacionamentos serão cada vez melhores e você estará cada vez melhor com você mesmo. Ou seja,
Eu escuto muitas pessoas reclamarem de solidão. Aí você, ao invés de sentir solidão, você vai sentir solicitude. O que é isso? É quando eu estou contente comigo mesma e a minha presença basta. Estou bem comigo. Eu não preciso de alguém. Então acaba-se a carência afetiva, a dependência emocional. Quando se adquire solicitude, é porque a pessoa não tem mais dependência emocional. Então veja que Bíblia e psicanálise junto pode fazer isso por você, tá? É lógico que no trabalho psicanalítico eu não vou, ir contra a ética psicanalítica. Mas, se você quiser, em grupoterapia e nos workshops que você encontra lá na minha página, no Projeto Ser Plena, você pode fazer parte e isso é gratuito, viu? É gratuito, aonde você pode ser fortalecida nessas coisas. Porque eu falei fortalecida, porque o Projeto Ser Plena é um trabalho feito apenas com mulheres, tá bom? Então foi isso, o Papo Reto. Um grande abraço, um grande beijo. Deus os abençoe. Até o próximo programa Papo Reto com RG. Tchau, tchau.